Fala pessoal do sexto ano, tudo bem? Tô passando aqui rapidinho, só pra gente comentar um pouco, né, sobre as questões da revisão. Eu coloquei um gabarito no Classroom de vocês, bastante completo. Fiz questão de tentar deixar ele o mais cheio de informação possível, para facilitar, inclusive, durante o estudo e tirar qualquer dúvida. Mas, para garantir que o estudo vai ser de boa, tranquilo, na paz, eu tô gravando esse vídeo aqui, tá bom? Então olha só, quando eu olhar para baixo é porque eu tô com um tablet aqui, tá? Para conseguir seguir aqui as questões e também algumas observações que eu escrevi para mim mesmo, para a gente dar sequência aqui a essa nossa correção, tá bom? Vamos lá, ó, questãozinha de número 1 fala assim: aponte os movimentos desenvolvidos pelas placas tectônicas, explique-os. De novo, no gabarito do Classroom tem muita coisa escrita, tá? Porque eu quis deixar ele novamente o mais completo possível. Só que se confundir alguma coisa, olha pra cá, vem pra esse vídeo, que eu vou tentar tornar o mais simples possível, tá? É um complemento ao que a gente falou em sala e ao que está escrito no Classroom. Olha só, gente, nós temos três tipos de movimentos. Show de bola? Movimento convergente, movimento divergente e movimento transcorrente. Só que o transcorrente, ele também pode ter um outro nomezinho, que é transformante, tá? Olha só, o movimento convergente, olha esse nome, convergente, são placas tectônicas que estão convergindo, estão se chocando umas com as outras, beleza? Temos um outro movimento, que é o divergente. Esse movimento divergente é quando as placas tectônicas se separam umas das outras. Inclusive, quando elas se separam, o magma que está lá no manto, ele vai fazer pressão de baixo para cima na crosta terrestre. E a partir daí, nós vamos ter a formação de montanhas grandes pra caramba lá no fundo do oceano, que a gente chama de dorsais. Inclusive, temos uma aqui no Oceano Atlântico, que é a dorsal mesoatlântica, com montanhas gigantescas, tá? Justamente por conta desse movimento divergente de placas, onde o magma vai fazer pressão de baixo para cima na crosta terrestre e a partir daí formação de montanhas. Bom destacar também, voltando um pouco, que quando a gente fala do movimento convergente de placas tectônicas, uma das suas consequências é justamente a formação de relevo, geração de montanhas, de dobramentos modernos que nós chamamos. Lembra, em sala, eu fiz aquela brincadeirinha com a folha de papel? É mais ou menos naquela pegada. É a placa tectônica sendo enrugada por conta desse encontro de placas. E bom destacar uma paradinha também. Quando a gente fala em movimento convergente de placas, a placa que é mais densa, ela vai descer em relação à placa menos densa. Ou seja, quando a gente pensa numa placa oceânica se encontrando com uma placa continental, nós vamos ter em mente o seguinte: a placa oceânica ela vai entrar embaixo da placa continental. Esse movimento que a gente chama de subducção é a placa mais densa entrando embaixo da placa menos densa, vai gerar enrugamentos, digamos assim, na placa que está em cima, que é a continental. Esse enrugamento é um dobramento moderno. Esse enrugamento é uma forma de relevo, é uma montanha. Tranquilidade? Já falamos então de convergente, falamos de divergente, as consequências desse movimento, desses dois movimentos. Agora falta o transcorrente, também chamado de transformante. Olha só, esse movimento é aquele em que as placas tectônicas elas vão se encostar lateralmente, horizontalmente, tá?
O pessoal até fala brincando, né, que é a sarrada das placas tectônicas. É esse movimento horizontal, lateral das placas tectônicas. Perceba, não estão convergindo uma em relação à outra, não estão divergindo, estão se movimentando lateralmente uma com a outra. Se alguém aí conhece GTA, já ouviu o nome GTA San Andreas. Por que eu estou voltando nesse jogo? Porque lá em San Andreas, nos Estados Unidos, a gente tem uma falha transformante, transcorrente, que ela é justamente decorrente desse movimento lateral que envolve placas tectônicas. Tranquilidade? Então falamos dos 3 movimentos. Está na hora da gente passar para a questãozinha de número 2. Caso vocês julguem necessário ouvir com mais calma, pausadamente, o que eu estou falando aqui, diminuam a velocidade, beleza, do vídeo no YouTube. Utilizem as ferramentas que o YouTube oferece para vocês, tá bem? Questãozinha de número 2. Diferencia a teoria da deriva continental da teoria da tectônica de placas. Muito tranquilo. Olha só. A teoria da deriva continental é aquela teoria formulada por Alfred Wegener no início do século XX, se não me falha a memória, ali em 1909, onde Alfred Wegener basicamente vai virar para os seus colegas da comunidade científica e dizer: gente, analisando alguns fósseis de animais, alguns tipos de minerais que eram mais característicos de ambientes mais frios, porém apareciam em ambientes mais quentes, ele chega à conclusão seguinte: galera, os atuais continentes, eles já formaram no passado uma grande massa continental, um único supercontinente que atualmente nós chamamos de Pangeia, né? Demos o nome de Pangeia para ele, para esse supercontinente. E aí quando seus colegas, seus pares, né, da ciência ouvem isso, falam: Alfred, você está maluco? Como assim um supercontinente com um único grande oceano envolvendo esse supercontinente? Você está maluco, não faz sentido. Alfred Wegener vai virar uma piada dentro da comunidade científica. Pois bem, o tempo vai passando, as tecnologias vão se desenvolvendo. Da metade do século XX para frente, nós conseguimos concluir que Alfred Wegener estava falando a verdade lá no início do século XX. Por quê? Porque com a tecnologia, principalmente nós utilizando as ondas sísmicas, utilizando equipamentos que emitem ondas para o interior do planeta e conseguem nos devolver, né, a propriedade dessas camadas que compõem o nosso planeta, nós percebemos algumas informações importantes que nós não tínhamos no passado. Sim, Alfred Wegener estava correto. Sim, os continentes tiveram localizações antigas no passado. Sim, esses continentes estão em movimentação. Mas a principal descoberta é justamente o porquê. Bom, se descobriu que lá embaixo, ali, como eu chamo, né, em sala de aula, brincando para facilitar o entendimento, ali no chão da crosta terrestre, na divisão entre crosta e manto, nós vamos encontrar as placas tectônicas. E as placas tectônicas, elas basicamente são rochas gigantescas, né? E elas que se movem. E a partir do movimento das placas tectônicas, nós temos os movimentos dos continentes acima delas. E aí, até aí tudo bem, né? Mas o que gera esse movimento das placas tectônicas? Novas descobertas que as tecnologias nos proporcionaram. Cara, lá no manto terrestre, nós vamos ter um movimento que nós chamamos de movimento convectivo do magma. Basicamente, ele faz esse movimento aqui, ó, de bolinha. Por que, Almir? Porque o nosso planeta ele gira. E esse movimento de rotação em torno do seu próprio eixo de rotação influencia grandes massas, como massas de ar, correntes marítimas e o próprio magma presente no manto terrestre. Então ele faz esse movimento convectivo, essa bolinha. Gente, ele basicamente atua como um motorzinho
e ele faz com que as placas tectônicas se movimentem e concomitantemente e automaticamente, né, com esse movimento do magma, os continentes vão se mover. É isso que leva tanto à formação do supercontinente como também à destruição do supercontinente. Almir, então isso quer dizer que no futuro podemos ter a formação de um novo supercontinente? Sim, não só podemos, como teremos. E depois que esse supercontinente for formado, ele será destruído novamente, para que os continentes busquem uma reorganização completamente diferente do que nós temos atualmente, e o que motiva isso é o motorzinho das placas tectônicas. Que motorzinho é esse? O movimento convectivo do magma lá no manto terrestre. Tranquilidade? Então perceba, a teoria da deriva continental é a teoria formada pelo Alfred Wegener, lá no início do século XX, se não me falha a memória, em 1908, 1909. A teoria da tectônica de placas, ou também chamada de teoria das placas tectônicas, ela basicamente pega a teoria do Alfred Wegener e introduz elementos novos, beleza? Ela vai falar que sim, os continentes se separaram, que sim, no passado era uma única massa territorial gigantesca, que nós chamamos de Pangeia, com um único supercontinente em volta da Pangeia. Só que eles vão adicionar outros elementos que a tecnologia nos proporcionou. Como, cara, são as placas tectônicas se movimentando que fazem com que os continentes se movimentem. É o movimento convectivo do magma lá no manto, que é o motorzinho para que essas placas tectônicas se movimentem. Tranquilidade? Então, basicamente, essa diferença entre os dois, novamente, tudo está escrito no Classroom, tá? Comente sobre as camadas da Terra. No seu caderno, eu fiz um desenho maneiríssimo, tá? Sobre as camadas da Terra. Usei outras cores, inclusive. Cabe dar uma olhadinha nele, tá? Só para acompanhar aqui a explicação e para reforçar algumas coisas que a gente já conversou. Primeira coisa, quais são as camadas do nosso planeta? Nós temos a crosta terrestre, nós temos o manto terrestre e nós temos o núcleo. Só que a própria crosta terrestre, ela se subdivide em duas partes. Crosta oceânica, onde estão os oceanos, e a crosta continental, onde estão os continentes dos países. Beleza? Ali, no limite, na divisão entre a crosta e o manto, a gente vai ter as placas tectônicas e nós damos um nome na geografia, na geologia, para essa linhazinha que divide uma camada e outra. Nós chamamos de descontinuidade. Eu não vou entrar muito a fundo no nome dessas descontinuidades, que eu acho que é um conteúdo mais à frente, né? O que mais importa aqui pra gente agora é quais são essas placas tectônicas. Você, sua família, sua casa, tudo que você conhece, está localizada na camada chamada de crosta terrestre. Show de bola? Maneiro. E a crosta terrestre, ela também pode ser chamada de cial. Por quê? Porque a composição dessa camada é de silício e alumínio. Tranquilão? Dando sequência, quando a gente chega no manto terrestre, esse por sua vez também tem as suas ramificações, tem a sua divisão. A gente vai ter o manto superior, que ele é pastoso, tá? Eu não vou falar aqui líquido para nenhuma camada do planeta, porque de fato não são, beleza? Elas são pastosas, elas têm uma superfície diferente, uma composição diferente, que a gente tem uma certa dificuldade de classificar como sólido e também como líquido, vai estar no meio do caminho. Show de bola? Então nenhuma camada é líquida, ela pode ser mais próxima do líquido. O manto inferior, por exemplo, é muito mais líquido do que o manto superior, mas não é pelo fato dele ser mais líquido que ele é um líquido, tá? Mas vamos retroceder um pouquinho. O manto superior, ele é pastoso, ele não é líquido, ele não é sólido, ele está ali no meio do caminho, tá? Na sequência, a gente vai ter um manto inferior, que esse sim é mais líquido do que o manto superior, só que a gente já entendeu que nós não estamos falando de uma sopinha, nós não estamos falando de uma água, é um material, mas ele não é líquido, ele não é sólido,
Esse, no caso do manto inferior, ele é mais líquido do que o superior, mas também não é uma sopa, tá? E aí, dando sequência, a gente chega no núcleo. Eu esqueci de falar que na transição da crosta para o manto, a gente tem uma presença maior de silício e manganês, tá? Mas tudo bem. Dando sequência, o núcleo da Terra, esse também terá suas divisões. O núcleo, por sua vez, será tido como núcleo externo e como núcleo interno. O núcleo externo, ele é líquido, e já entendemos aqui, quando a gente fala de camadas da Terra, não é líquido, não é uma sopa, não é uma água, tá? É um material que está entre os dois, entre o sólido e o líquido. Uma vez que ele vai ficando mais líquido, não quer dizer que ele é líquido, propriamente dito, tá? E o núcleo interno, esse é sólido. Esse está submetido a altíssimas pressões. É uma bola de ferro lá no interior do planeta, que tem uma velocidade de rotação, inclusive, maior do que da própria rotação do planeta Terra. Tá? Ali nós vamos encontrar os materiais que se fundiram desde o início da formação do planeta. Então está falando de altíssimas pressões. Se a pressão é muito alta, a temperatura também é muito alta, beleza? E por conta dessa característica de ter uma grande pressão, é uma camada que é sólida, beleza? E galera, tem uma outra paradinha. A gente falou de crosta, manto, núcleo, só que tem outros nomes para as camadas do planeta, tá? O que a gente acabou de chamar aqui de crosta terrestre também pode ser chamado de litosfera. O que a gente chamou de manto superior também pode ser chamado de astenosfera. O manto inferior, mesosfera. E o núcleo externo e interno, endosfera. Beleza? Percebam, são nomes diferentes para porções do interior do planeta que são iguais. Tranquilidade? Iguais no sentido de, caramba, eu falei da endosfera, eu estou falando do núcleo. Beleza? Caramba, eu falei da astenosfera, eu estou me referenciando ao manto superior. Eu falei da mesosfera, eu estou falando do manto inferior. Eu falei litosfera, caraca, eu estou falando da crosta terrestre. Beleza? Pessoal, agora que a gente já passou por essa questãozinha de número 4. Explica a relação entre vulcões e movimentos tectônicos. Pessoal, olha só. Quando nós temos movimentos divergentes de placas, a gente já entendeu que vai surgir um espaço entre uma placa tectônica e outra. E que o magma, que a gente já entendeu também que desenvolve um movimento convectivo lá no manto, é o motorzinho das placas tectônicas, ele vai fazer pressão na crosta terrestre, nesse espacinho entre uma placa tectônica e outra. E conforme ele vai fazendo pressão de baixo para cima sobre a crosta terrestre, cara, a gente vai ter formação de relevo, formação de cadeias montanhosas inteiras, as dorsais, com um exemplo, a dorsal mesoatlântica aqui, né, entre muitas aspas, mas no Oceano Atlântico, é muito próximo do Brasil, né, banha ali o litoral brasileiro. Então, a divergência de placas, que é um movimento tectônico, ela vai contribuir para a formação de dorsais. E ao mesmo tempo, olha que interessante, quando a gente tem um movimento convergente de placas, duas placas tectônicas se encontrando, a mais densa subduzindo em relação à menos densa, cara, a gente está falando de um movimento que envolve placas tectônicas. Elas literalmente são o chão da crosta terrestre, estão ali no limite entre crosta e manto. O movimento de encontro de placas tectônicas é violentíssimo para o planeta Terra inteiro, beleza? Principalmente em quem está no limite de placas tectônicas, no encontro de uma placa e outra, beleza? Ou seja, é um movimento tão violento que a consequência pode ser a formação de vulcões, sim,
em partes dessas placas que estão envolvidas nesse movimento convergente. Tranquilidade? Então, cara, não tem como você pensar em vulcão sem pensar em movimento tectônico. Beleza? Em tectonismo. Dando sequência, questão de número 5. Por que o Brasil não é afetado por terremotos de grande magnitude? Porque o Brasil está no centro da placa tectônica que recebe o nome de Sul-Americana. Tranquilo? Então, e aí é bom recapitular alguns elementos, né? Vai sofrer com terremotos muito expressivos quem está no limite de placas tectônicas, no encontro de placas tectônicas. Beleza? O Brasil está no meio de uma placa tectônica. O Brasil, ele tem atividade sísmica, terremoto? Tem. Só que como o Brasil está muito afastado do limite de placas, o que a gente vai ter aqui são alguns sismos, alguns movimentos tão simples que você nem sente. E quando acontece algum sismo, algum movimento tectônico, mas não movimento tectônico, né, mas algum evento tectônico, melhor dizendo, algum terremoto mais expressivo no Brasil, não é por encontro de placas tectônicas, não é por divergência de placas tectônicas, muito menos por transcorrência. É por conta de algum pedaço da placa sul-americana que caiu, quebrou. Lembra? Uma placa tectônica é uma rocha gigantesca. Ou seja, quando um pedacinho dessa rocha absolutamente imensa quebra, isso significa que para nós, meros mortais que vivemos aqui na crosta, isso pode significar um abalo sísmico mais expressivo. Mas perceba, eu não estou falando de um terremoto à la Japão. Entende? É muito mais simples. A luz vai tremer, como acontece em São Paulo com mais frequência do que aqui no Rio, porque a parte da placa tectônica sobre a qual está São Paulo, ela é um pouco mais frágil, mais desgastada, então pode ocorrer ali algumas quebras de placas, né, e que leva a eventos tectônicos mais expressivos. Mas aqui no Brasil, cara, mesmo com essa dinâmica, o máximo que vai acontecer é a luz tremer, é a galera ficar com um pouquinho de medo, mas não vai cair prédio, não vai cair pedaço de casa, não vai abrir buraco no chão. Relaxa. Tranquilidade? Pessoal, olha só, conseguimos conversar sobre tudo, né, da nossa revisão. De novo, a correção por escrita também está no Classroom. Então, ó, beijo no coração, nós estamos juntos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Eu tenho certeza que vocês vão andar muito bem nessa V1. Confiem em vocês mesmos, da mesma forma que eu confio na capacidade, no potencial de vocês. Tá bem? Fui, gente. Beijão. Tchau, tchau.